Bom, o material de hoje analisa a seleção estratégica de sistemas ERP para o setor de caldeiraria e metalurgia no sul de Santa Catarina. E indo direto ao ponto, a nossa primeira crítica foca na estrutura, porque o documento segmenta o pilar técnico e o pilar fiscal em capítulos totalmente isolados, enfraquecendo a percepção de que a engenharia e a contabilidade formam um ecossistema indissociável. Eu notei muito isso lendo o texto. Tipo, o autor dedica blocos inteiros super separados para detalhar o cotidiano do Ricardo, que é aquele perfil de engenheiro de produção focado em AutoCAD. Exato, focado lá no Tekla Structures. Isso, e nas integrações manuais ou via cubos ali no chão de fábrica. E aí, só muito depois, em outro universo do texto, ele fala da realidade da Helena, que está lá na controladoria. Pois é, a Helena preocupada com o terror do bloco K e com os módulos contábeis nativos, tipo ECD e ECF. Mas assim, qual que é a fraqueza real de manter essa divisão no texto? Porque na vida real, esses departamentos também sentam em salas separadas, não sentam? Sentam, mas o problema é que eles não operam no vácuo. E essa divisão estrutural no documento faz com que o texto perca totalmente a oportunidade de mostrar o atrito real que acontece quando esses dois mundos não se comunicam direito. Entendi. Fica parecendo que a fábrica roda primeiro e o fiscal roda depois, como se fosse sequencial. Exatamente. Ler essas seções separadas é tipo você ver as engrenagens de um relógio desmontadas em cima da mesa. Você até entende cada pecinha perfeita ali, mas você não vê como o movimento de uma faz a outra girar. Nossa, total. E para o leitor, que geralmente é um diretor buscando um ERP para resolver um problema grave, a dor não está em entender o CAD ou o SPE sozinhos. A dor está na falha de comunicação entre eles. Com certeza. Então, a sugestão aqui é interligar essas duas narrativas através de um cenário bem prático de causa e efeito. Tipo, unir as dores da produção e da controladoria num fluxo só. Isso mesmo. O texto precisa demonstrar como uma decisão técnica tomada no chão de fábrica impacta instantaneamente a conformidade fiscal lá da Helena. Tá, mas como ele faria isso sem virar uma bagunça conceitual? Tem algum exemplo prático para a gente visualizar? Tem. Imagina criar um parágrafo de transição ilustrando a jornada de uma mesma informação, ou melhor, de um item físico. Vamos pegar uma chapa de aço numa empresa como a Metal MS. Legal. Mostrar a chapa desde o desenho até a declaração para o fisco? Exato. Imagina que o Ricardo está projetando um vaso de pressão gigantesco para uma obra da Eneva. E aí, de última hora, o cliente exige uma mudança estrutural. O Ricardo vai lá no Tekla e muda a espessura da chapa, tipo de 10 milímetros para 12 milímetros. Isso, ele muda no sistema de desenho. Se a integração pelo eCubes falha, ou se o ERP não tiver uma amarração nativa imediata, a famosa BOM, a lista de materiais, não atualiza no sistema central. E o operador da máquina de corte no chão de fábrica faz o quê? Ele recebe a ordem atualizada por papel ou rádio? Muitas vezes sim. Na pressa do dia a dia, ele vai lá, usa a chapa mais grossa de 12 milímetros, gera um retalho diferente do previsto e a produção continua. Mas espera aí. E a Helena? Ela não fica sabendo disso. Aí é que está o perigo que o texto precisa escancarar. A Helena vai enviar o bloco K para a Receita Federal baseada na lista de materiais antiga. Ela vai declarar que a fábrica consumiu aço de 10 milímetros. Nossa! E o fisco vai cruzar isso com as notas fiscais de compra? Bingo! O algoritmo da Receita cruza a nota fiscal de compra da chapa de 12 milímetros com a declaração de consumo que não inclui essa chapa. A matemática do fisco é simples. Se comprou matéria-prima, não declarou no produto final e ela sumiu do estoque, eles assumem que você vendeu por fora. Sonegação fiscal. Exatamente, presunção de sonegação, gerando multas milionárias por causa de uma mudança de 2 milímetros num software de desenho 3D. Caramba, colocar as coisas nesses termos traz um peso enorme. O texto hoje só diz que é importante, mas não detalha esse nível de letalidade, sabe? É esse o ponto. Mostrar esse fluxo prova que o ajuste lá na engenharia é o que garante a sobrevivência fiscal da empresa. E isso prepara muito bem o terreno para a nossa segunda crítica.
que é sobre análise de mercado dos ERPs, né? Isso! A avaliação dos sistemas de gestão carece de um contraponto crítico focado nos atritos de implementação e nas renúncias inerentes a cada escolha tecnológica para esse nicho específico. Eu senti isso lendo essa parte. O material faz um mapeamento até que bem legal dos fornecedores, mas foca muito nos pontos fortes. Sim, ele fala da robustez enorme do Sapiens da Sênior, fala daquela capilaridade logística e do módulo MES da TOTUS em Criciúma. E também elogia horrores a inteligência artificial da Sigan, com aquele modelo low-code deles, fora a hiperespecialização da GRV Software para caldeiraria. E a impressão que fica é que qualquer escolha é um mar de rosas. A fraqueza aqui é apresentar essas opções sem considerar que não existe ERP perfeito. Principalmente no ambiente caótico de montagem industrial e paradas de manutenção, né? Com certeza. O leitor sênior desse documento não quer ler panfleto de vendas. O texto hoje é tipo um cardápio de 4 restaurantes excelentes, mas que não avisa qual prato demora 3 horas para ficar pronto. Excelente analogia. Ele quer saber o que ele perde ao escolher a TOTUS em vez da Sênior ou a GRV em vez da Sigam. Exato. A sugestão é inserir uma camada de ceticismo construtivo na análise comparativa, destacando os gargalos operacionais e os sacrifícios de adaptação de cada sistema. Vamos aplicar isso na prática. Pega a GRV Software. O texto diz que ela é fantástica para caldeiraria sob encomenda. O controle do apontamento de produção é impecável. Sim, para o engenheiro a GRV é um paraíso. Mas e para a controladoria? Como a estrutura contábil nativa dela se compara a um gigante tipo TOTUS ou Sênior? Principalmente lidando com complexidades tributárias de operações multifiliais, né? Exatamente. Imagina aquela obra da Metal MS lá no Mato Grosso do Sul. Envolve transferência interestadual, ativo imobilizado temporário, retenção de impostos. E o temido DIFAL, o diferencial de alíquota. A equipe fiscal ia sofrer muito mais para apurar isso num software super nichado para a fábrica. Provavelmente usando planilhas paralelas. Esse é o trade-off. Você ganha agilidade no chão de fábrica, mas o custo disso são horas de trabalho manual lá no setor fiscal. Nossa, isso é um atrito de implementação muito real. E se a gente olhar para o outro extremo, o gigante Proteus da Totavis, qual seria a cicatriz de implementação dele? O peso da governança corporativa. O autor precisa explicar que o Proteus foi desenhado para empresas gigantes, com compliance muito rígido. Ele não confia na agilidade do usuário, ele confia nas travas do processo. Tá, mas traduz isso para o chão de fábrica da caldeiraria. Imagina uma parada de manutenção na fábrica da ADM. Uma tubulação rompe às 3 da manhã e a equipe precisa liberar um lote de válvulas do estoque agora. Num sistema mais leve e ágil, o encarregado biparia o código de barras, pegava a peça e resolvia o vazamento. Mas no Proteus, o autor deve ilustrar. Um encarregado talvez precise passar por 5 telas de liberação, esperar a aprovação sistêmica do centro de custos, a validação fiscal do lote. E numa parada de manutenção, um atraso de 1 hora custa dezenas de milhares de reais de prejuízo para o cliente. Pois é, essa rigidez burocrática é perfeita para uma auditoria do Big Four, mas péssima para apagar incêndio na madrugada. O texto precisa debater esse preço. Faz total sentido. E a sigam, porque o texto vende muito a ideia do low-code deles, a agilidade de fazer telas customizadas com pouco código. Isso não resolve o problema da pressa. Resolve muito bem na interface, ali na ponta. Mas levanta outra questão que o texto simplesmente ignora. O contraponto aqui tem que ser sobre a profundidade do motor de cálculo em background. Como assim? Você acha que falta robustez no back-end? O texto precisa questionar isso. Um ambiente low-code é maravilhoso para desenhar um formulário rápido para o soldador apontar as horas no celular dele. Verdade. Super fácil de usar. Mas será que a arquitetura desse sistema consegue rodar um fechamento de custos por absorção, que é super complexo, com a mesma performance e precisão de um Sapiens da Sênior? O custeio por absorção é aquele que rateia a energia elétrica, a depreciação das pontes rolantes, tudo para cada ordem de produção específica. É um pesadelo matemático. Exato. O autor precisa explicar que essa flexibilidade extrema lá na ponta do usuário
muitas vezes significa uma base de cálculo menos densa na retaguarda. Tudo uma troca. Colocar esses trade-offs na mesa eleva demais o nível da discussão. Mostra para os gestores não só o que a ferramenta faz, mas como a filosofia do sistema bate de frente com a cultura da empresa. Com certeza. E é interessante porque depois de mapear todas essas ferramentas super práticas, o texto avança para um encerramento que fala do futuro. E aí a gente chega na terceira crítica. Senti uma baita quebra de expectativa nessa transição para o final do documento. Pois é, o nosso terceiro ponto foca justamente nisso. A seção final sobre inovação e manufatura avançada soa conceitualmente distante da realidade local de suporte e dos gargalos operacionais imediatos discutidos antes. Totalmente distante. A fraqueza é que o texto passa dezenas de páginas fazendo um mapeamento brilhante do ecossistema ali da região Amurel, Tubarão, Criciúma. Sim, ele cita nominalmente os canais e consultorias da região, a Orion, a Interativa, a FIT Gestão, a RP Serve. É uma aterrissagem regional super rica. Mas aí do nada, no último capítulo, ele abandona essa rede local e começa a disparar jargão global. Gêmeos digitais, internet das coisas, machine learning, como se fosse um panfleto do Vale do Silício. E o problema de terminar com esses conceitos flutuando no vácuo é que o leitor, aquele diretor industrial com a bota suja de poeira, olha para a indústria 4.0 como algo inatingível. Ele pensa, isso é coisa para montadora na Alemanha, não para minha caldeiraria aqui em Santa Catarina. Exatamente. Então, a sugestão é ancorar essas projeções futuristas de inovação diretamente no ecossistema regional que ele já tinha preparado no texto. Mostrar que aqueles consultores locais que ele mapeou são os verdadeiros facilitadores disso na prática. Isso mesmo, dá materialidade para a tecnologia. Como ele amarraria a ideia de IoT, por exemplo? Em vez de falar genérico, tipo, a IoT monitora vibrações na nuvem. Exato. Ele precisa mostrar o como no mundo real. Mostrar que a implementação de sensores IoT numa calandra exige que a R-Serve, que fica lá no Plural Cowork em Criciúma, envie um carro com especialistas em hardware até o Parque Fabril lá em Tubarão. É a bota no chão de fábrica. Mostrar que a magia do módulo MES da Totovis só funciona porque um técnico catarinense puxou o cabo blindado contra ruído magnético na fábrica. Isso. E configurou o IP na rede local debaixo de um calor de 40 graus do lado de um forno. A tecnologia não brota da nuvem sozinho. Nossa! Essa materialização dá um banho de realidade. E sobre a inteligência artificial? O autor cita a fusão da Senior com a Cigan e menciona a inteligência artificial CIA integrada ao ChatGPT. Dá para ancorar isso regionalmente também. Em vez de descrever a IA como um cérebro intangível, ele deve ilustrar a aplicação tática. Tipo, como um gestor de chão de fábrica na região da Amurel usaria isso na sexta-feira à tarde. Sim, imagina descrever que, graças ao suporte presencial da consultoria da Orion ou da Interativa, esse gestor conseguiu treinar a IA para responder por comando de voz. O cara tá no meio do barulho da fábrica e fala no celular: "Ei, cruza o consumo de consumíveis de solda do projeto Eneva dessa semana com a bom original do Tecla." Validade para esse público se for sustentada por quem está a 30 minutos de carro de distância, caso a linha de produção pare. E ao fazer isso, o autor transforma os jargões em ferramentas regionais de produtividade. E assim a gente fecha o ciclo da nossa revisão estrutural de hoje. Foi uma análise densa, hein? Muito bom. Muito. Só para recapitular e amarrar os pontos principais, focamos em 3 pilares essenciais para potencializar esse material. Primeiro, cruzar as narrativas departamentais. Explicar com clareza aquele mecanismo de causa e efeito, mostrando como um erro ali no AutoCAD vira um passivo tributário severo no bloco K. Perfeito. Segundo, adicionar uma análise franca dos trade-offs e atritos de implementação dos sistemas. Destrinchar que a robustez do Proteus custa agilidade e que o low-code da Cigan precisa ser testado contra fechamentos contábeis pesados. E terceiro, amarrar a visão de longo prazo da inovação à infraestrutura tangível de Santa Catarina.
detalhando como a tecnologia de ponta depende visceralmente dos implementadores físicos, das consultorias locais ali da região de Tubarão e Criciúma. E implementar essas camadas de como e porquê vai transformar esse documento de uma ótima pesquisa descritiva em um guia definitivo para a tomada de decisão executiva. Com certeza. Fica o convite para o autor aplicar essas conexões e submeter o material de novo aqui para o nosso painel. A gente vai adorar ver o resultado. Fica assim, e a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima crítica.